O polêmico CEO da Latam falou em uma entrevista: "Não vou baratear passagem de empresário que precisa voar para fechar negócios", diz CEO da Latam para Jerome Cadier. Pacote do governo ajuda, mas preço de voo só baixa se houver corte no custo dos combustíveis. É uma briga feia. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos ou nos piores momentos dessa recente entrevista que o CEO da Latam deu para a Folha de São Paulo. O ponto principal foi a tal ajuda do governo que nem deve sair, nem vai ajudar de fato as companhias aéreas, porque o governo não quer fazer o que prometeu. E as companhias aéreas não devem dar o braço a torcer e não devem aderir esse plano do governo por falta dessa promessa que o governo não vai cumprir. Jerome começou falando da alta judicialização, que parece também ser a única coisa que ele sabe mencionar quando fala-se de preço de passagem aérea, o que tem que melhorar, é a única coisa. A gente sabe que existe muito processo no Brasil, que é o país que mais processa, mas não é só isso que deveria falar. Aquela história é o tal da politicagem que ele anda fazendo. Também citou, claro, o combustível, que é o mais caro, isso não é novidade para ninguém, mas vamos ver alguns detalhes dessa entrevista. Uma parte que começa muito estranha, para não falar bizonha. Lembra daquele papo de 737 da Gol, tá tão parado, que a Latam estaria interessada? Então, ele falou o seguinte: você desculpa, mas tá calor aqui, viu? Tá chovendo, tive que fechar a janela, tá calor hoje, ó. Entre aspas, não estamos buscando especificamente na Gol. A Gol está com vários aviões parados, quem sabe a gente pode colocá-los para voar. O que importa para o passageiro é ter avião para voar. Se está parado, não ajuda a ter oferta e baixar a tarifa. Queremos colocar oferta e nos comprometer com o crescimento no Brasil, como temos feito nos últimos 3 anos. Sim, claro, a Latam vai lá, vai pegar um monte de 737, está em manutenção, e vai colocar para voar na companhia, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Só para lembrar que nenhuma divisão filial, no caso da Latam Chile, Colômbia, enfim, Brasil, não tem 737 voando. Então precisa fazer o quê? Treinar tripulação, manutenção, entre outros. Tem que comprar peças de manutenção. É uma outra coisa. É o problema que a Azul sofre. Tem muitos tipos de aviões e muitas peças, muitos treinamentos, muito tudo. Isso aí, para mim, é história para boi dormir. Essa afirmação, no caso, é mais política do que realmente estratégica da Latam, no caso que ele falou aí. Você lembra muito bem, né, que a Azul falou em comprar a Latam quando a companhia pediu recuperação judicial durante a pandemia, e a Azul já não tinha dinheiro para mais nada também. Foi aquele lobby político também, aquele diz que não me diz. Acho que a possibilidade remota desse 737 ir para a Latam adquirir, no máximo para o setor de carga, porque não precisa de comissário de bordo, é um custo a menos. O comissário de bordo não precisa, porque não precisa servir a carga, né? Mas pouquíssimo provável, visto que a Latam opera com os 767 cargueiro. Aí tem vários aviões em várias divisões, inclusive aqui no Brasil. Jerome cita que precisa muito de avião e está buscando alternativa. Até iria devolver uns Airbus A319 e pegar uns 320 e 321, mais novos no caso. Mas esses estão com problemas PWs que eu citei neste vídeo aqui no canal, diga-se de passagem, porque tem gente falando que porque eu não critico a Airbus, que não sei o que, você só fala mal da Boeing. Eu não tenho culpa se a Boeing está toda cagada e a Airbus está fazendo os produtos melhores. Eu não tenho culpa nenhuma. A declaração dessa primeira manchete que eu li lá no comecinho do vídeo veio em relação ao tal Voa Brasil e as tais passagens a R$ 200. Essa novela aí que, pelo amor de Deus, vai dar alguns capítulos ainda esse ano aqui no canal antes do negócio não ir para frente. Ele falou o seguinte, vamos abrir aspas: eu não vou dar desconto para dono de empresa que precisa voar para fechar o negócio. Ele pode pagar mais e me ajuda a oferecer uma passagem a 200 ou 300 reais. Sem ele, essa passagem não existe. O que não está errado, isso funciona no mundo inteiro. Tudo bem que no Brasil os preços são um pouquinho diferenciados, aí a política, mas enfim. Mais uma frase mais política do que realmente funcional.
Porque eu cansei de monitorar preços na Latam que simplesmente caíam de 3 mil para 600 reais, 500 reais, 300 reais, horas. Eu estou falando horas antes do voo aqui no Brasil. Como citei em diversos outros vídeos, a política de preços de passagens aéreas no Brasil é um negócio bizonho, é bizonho, não dá para comparar com outros países. E já existe passagem a 200 reais também, já falei N vezes. Vamos falar do quê? Vamos falar do quê? Da tal ajuda, né? Em relação à ajuda do governo às aéreas, as declarações foram as seguintes. Se fosse fácil, o governo já teria feito, e com a recuperação judicial da Gol, a urgência do governo parece que aumentou. Ou seja, né? Aquilo que eu também já havia falado no outro vídeo. Aí a Gol entra em RJ, daí os caras falam, opa, putz, pega uns bilhões aí que vocês precisam dar um jeito de colocar passagem porque eu preciso vender passagem a 200 reais para o meu povo, Pois é, com a recuperação judicial da Gol, as passagens a 200 reais ficaram ainda mais distantes da meta do governo. Afinal de contas, como ofertar passagens baratas com uma das 3 empresas que operam no Brasil, as 3 grandes, em recuperação judicial, precisando de dinheiro, e aí não tem segredo nenhum, gente. A gente tem 3 empresas, 2 a demanda não vai conseguir suprir, digamos, se um dia a Gol falir, não vai conseguir suprir Latam e Azul, e aí, obviamente, mais oferta, mais demanda, vai aumentar o preço das passagens, porque a oferta vai diminuir. Ainda sobre esse assunto, vamos abrir aspas para o que ele falou, não é simplesmente ter acesso a crédito que vai baixar imediatamente o preço da passagem. O que gera impacto direto é baixar o combustível e reduzir a judicialização. A mesma historinha de sempre que ele vem falando, e nesse aspecto eu concordo bastante. O governo facilitar crédito para as companhias aéreas é justamente o que eu falei no meu outro vídeo. Vai facilitar o crédito por quê? Porque vai ganhar nos juros e vai endividar ainda mais as companhias aéreas. É um negócio tão simples. Você não precisa ser nem o CEO da Latam, você não precisa ser muito inteligente para descobrir isso. Por que o governo vai facilitar crédito? Opa, não, vou te emprestar um pouquinho aqui, mas você vai me devolver com juros, é claro. Ninguém vai fazer empréstimo sem juros, meu povo. E olha só como está a perspectiva quanto ao QAV, o querosene de aviação. Aqui ele falou uma coisa que nem eu tinha pensado nisso, bastante interessante, aspas. Outra coisa, dizemos que não há monopólio, mas não há mesmo? Então por que ninguém está comprando de outra companhia que não a Petrobras? Eu acho que não temos um monopólio escrito em lei, mas temos uma dificuldade em trazer outras empresas para competir com a Petrobras no fornecimento de QAV para as companhias brasileiras. Aí ele pegou numa feridinha, assim, é meio que autoexplicativo, não acho, nem precisa explicar essa declaração dele. No Brasil só tem a Petrobras que oferece QAV, então ela coloca o preço que ela quiser e dane-se, né? 40% é o custo de uma passagem, vem dos custos de uma empresa aérea, na verdade, são em relação ao querosene de aviação. Aí tá fácil, né? Obviamente, a Folha iria citar o governo passado, porque não dá para deixar de não falar. E a pergunta foi a seguinte: o ex-ministro Paulo Guedes disse que não ia dar molezinha para as aéreas. O que mudou em relação à equipe do governo Lula? O Jerome falou que agora o governo está dando oportunidade de ouvir as companhias aéreas e que não adianta lançar um voo ao Brasil sem trazer redução de custos, porque é um negócio óbvio, o governo não apresentou nenhuma proposta para reduzir custo, ele só apresentou, falou, baixa o preço da passagem que eu preciso de passagem a 200 reais, isso o Jerome está super certo. E ainda citou também que não tem como lançar o voo ao Brasil com a Gol em recuperação judicial, falando justamente que o problema é o custo da operação. A gente sabe disso, não precisa ser estudioso na aviação, quem tem empresa sabe disso, o custo de se operar uma empresa no Brasil. Agora fica realmente a dúvida se a Folha omitiu tudo o que ele falou ou colocou realmente tudo o que ele falou nessa entrevista aí. Porque é claro que o governo atual não está preocupado com as companhias aéreas.
e sim no seu próprio benefício, especialmente no programa populista de passagens aéreas a R$ 200. Eu garanto que o Jerome é bem inteligente, sabe muito bem como é que funciona essas medidas governamentais. Ele é muito bom, acho que até o melhor ali em fazer lobby político entre as três companhias. Mas, como todo bom lobby político, Jerome também afirmou, vamos abrir aspas aí, é por isso que eu estou louco buscando avião faz tempo. Quero ganhar mercado. A nossa proposta é anunciar preços abaixo de R$ 200 toda semana. E já faz isso, já tem tempo. Estou estimulando o preço de entrada de quem tem sensibilidade a preço e não preço médio. Ou seja, quem tá caro e vai continuar caro, ele já deixou muito claro isso aí. Viu? De um lado ele fala a verdade, mas de outro ele faz aquele lobbyzinho bonitinho para agradar o governo, como as grandes companhias fazem. Isso é completamente normal no mundo inteiro, né? Os grandes empresários fazem. E ele mesmo afirma que já tem passagem de R$ 200 e não precisa de programa nenhum. Não exatamente com essas palavras, mas deixou muito claro. Tá mais claro do que água de cachoeira isso aí. E como eu já mostrei várias vezes aqui neste canalzinho. Bom, se você quiser ler essa entrevista inteira, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ela é meio confusa, na verdade, eu tentei reorganizar ela, mas ela é meio confusa, porque ela vai e volta, ela fala dos aviões da Gol, depois vai no final e volta, é bem confusa, mas depois lê essa entrevista completa lá da Folha de São Paulo. E na minha opinião, o CEO da Latam é o que mais gosta aí de se aparecer, dando entrevistas, tal, pitacos, aquela coisa toda, né? E hoje, pelos trechos que uso, os voos, né, que eu pesquiso, a Latam tem o melhor preço. Isso não tem muito o que discutir para mim, tá, em relação aos trechos que eu uso. Mas sabe o que eu acho? As empresas elas devem estar sim de saco cheio desse governo tentar interferir, especialmente na questão de preço, na política de preço dessas companhias, e com essa invenção desse voo ao Brasil, que, putz, cara, tão de saco cheio. Eles conseguiram sobreviver à pandemia, que foi muito pior, e agora tem essa coisa baixa. Vamos ver quais serão os próximos passos da aviação brasileira, porque os problemas, na verdade, eles são os mesmos e absolutamente nada mudou e provavelmente nada vai mudar daqui para frente. Duvida? O combustível é caro e deve continuar caro, os impostos são altos e devem continuar altos, os custos das companhias é alto e vai continuar alto, a alta judicialização vai continuar, ainda mais. Eu nem vou falar o que eu estou pensando aqui, porque seria pior. Imagina o passageiro de R$ 200, o que não vai acontecer? Você imagina. E fora que assim, o resto, o mercado se regula, né? Quem tem dinheiro vai viajar, quem não tem dinheiro vai ficar chupando o dedo. Eu, por exemplo, queria viajar para a Europa, mas vou ficar chupando o dedo. Eu queria ir lá para a região dos Balcãs, mas eu não tenho R$ 4.000, 4.500 na verdade, né? Para ir lá para a região dos Balcãs. Tá caro. Se eu pudesse, eu realmente pagava e ia. Agora, sabe uma coisa que eu te recomendo? Mochilando na maionese, meu canal de viagens já tá no ar. O vídeo que eu passei 53 horas, sim, 53 horas, dentro de um ônibus da Catedral e eu paguei R$ 19. Sim, eu paguei R$ 19 entre Goiânia e Natal. Acompanha lá, que tá muito legal esse vídeo. Aí tem outros vídeos dessa série, inclusive o primeiro vídeo lá que deu mal bafafá, o pior voo da Azul, que a galera realmente não entendeu porcaria nenhuma. O pessoal é meio jumentão lá também. Então é isso, forte abraço, se você gosta desse vídeo, não esquece, inscreva-se, se quiser contribuir do canal, aquela coisa toda. Forte abraço, tchau!